Da manhã. Hoje é quarta-feira. A gente vai falar sobre medo. Mais especificamente, medo de dar certo e medo de dar errado. Não é só medo de dar errado que trava as pessoas. Tem gente que trava pelo medo de dar certo. É sobre isso que a gente vai falar. O medo, ele estagna a gente. Ele faz a gente parar. Vamos entrando aí que a gente já começa. Dila, Argentina, bom dia. Sejam muito bem-vindas. O medo, ele aciona na gente um mecanismo de lutar ou fugir. Toda vez que você tiver com medo, o seu cérebro vai ativar lutar ou fugir. Para quê? Para você poder se defender. Então vai ter gente que vai puxar muito mais pro lado do fugir. Por exemplo, você resolve fazer uma tarefa, você resolve postar um story, você resolve fazer uma campanha, você resolve fazer alguma coisa que você não fazia. Vai ter gente que simplesmente vai fugir da tarefa e vai ter gente que vai estar mais pro lado agressivo da coisa, sabe? Na defesa, lutando. E o medo, ele faz com que você fique... com que você não consiga performar no seu melhor. Ele faz com que muitas vezes você trave. Isso atrapalha bastante. Mas por que o medo acontece? Eu quero trazer algumas causas aqui para vocês refletirem sobre vocês. A primeira delas é a bolha dos nossos pais. Como assim a bolha dos nossos pais? Isso aqui, ó, é uma coisa que acontece mesmo no consciente e também no inconsciente, tá? Isso aqui pega na tua genética, literalmente. Que é o quê? Os seus pais chegaram até certo nível. Seus pais sofreram na vida. Seus pais tiveram certa dificuldade. Isso aqui em algumas pessoas vai acontecer de maneira muito mais forte. Que é o quê? Você não conseguir sair de onde os seus pais conseguiram. Você não conseguir bater a marca dos seus pais. Seja de faturamento, seja de conquistas na vida, enfim. Quando você chega perto, você se sabota. Quando você chega perto, acontece alguma coisa, você fica com medo, você não consegue progredir. Por que isso acontece? Porque a gente tende a honrar a nossa descendência. Muitas vezes, para honrar a sua descendência, você acaba não conseguindo avançar aquele nível. Você sente um medo dentro de você, do novo, de desbravar esse novo terreno. E aí você fica abaixo do nível dos seus pais. Você fica repetindo comportamentos, muitas vezes de escassez. E o que é a escassez? A escassez é um teto. Então, se você tem um determinado teto, seja na sua vida, seja de merecimento, seja de faturamento, seja de gastos, custos, você não consegue romper aquilo. Bate um medo da perda, bate um medo de você passar dificuldade, de você passar necessidade com aquilo, de você quebrar, e aí você não consegue romper aquilo de jeito nenhum. Então a escassez é um teto. Para você romper a escassez, o que você tem que fazer? A escassez, ela não tem cura, tá? Já adianto para vocês, não tem cura. Todo mundo tem escassez em algum determinado nível. E o que você tem que fazer é fazer com que esse teto suba. Fazer com que esse teto suba. E como que você faz isso? Enfrentando. Então, de repente, comprando uma coisa que você não tinha coragem de comprar. Dando passos de coragem para um lado que você não tinha coragem de fazer. Isso vai fazendo com que esse teto ele comece a subir. É assim com medo. Toda vez que você enfrenta um desafio, você se torna mais forte para aquele desafio. Toda vez que você corre de um desafio, você continua na mesma. Então você quer botar pressão na vida? Você tem que botar pressão em si mesmo. Você tem que se desafiar a estar enfrentando um dia após o outro desafios. Porque senão você vai ficar nos tetos que a vida te coloca. Seja da vida dos seus pais, seja na sua vida, seja na sua timidez, seja o medo do que vai acontecer, que nem aconteceu. Às vezes até o medo do sucesso.
Tem uma aluna minha que ela falou ontem, olha, eu tô com medo de rodar anúncio, porque eu tenho medo de vir um monte de cliente e não dar conta de atender. Olha só. Ela tá com medo da solução. Ela tem medo de não ter o cliente, mas ela também tá com medo de dar muito certo e ela não dá conta. E se você for ver bem, é um medo infundado. É uma escassez. É uma escassez que ela tem dentro dela. E isso acaba travando ela de todos os sentidos. Porque ela não consegue progredir. Eita, meu bebezinho tá aqui, calma aí. Então, Davi, pega. Pega. Isso. Boa. Então ela não consegue progredir. Ela não consegue sair do lugar. Mas esse medo é um medo infundado. Por quê? Porque não vai acontecer isso. Se fosse assim, todo mundo ficaria rico. Você roda um anúncio e de repente, bum, você tá com a agenda bombando. Não, o negócio é gradual. Esse é o primeiro ponto. É gradual. Qual que é o segundo ponto? Mesmo que acontecesse isso, de vir uma enxurrada de gente para ela atender, é simples. É só ela lotar a agenda dela e depois que ela lotou a agenda dela, olha, lista de espera. Olha, não tem horários. É simplesmente dizer não. Aí desencadeia um outro ponto. Problemas com dizer não. A gente pode até fazer uma live sobre isso. Mas tem gente que tem um problema muito sério com dizer não para as pessoas. Mas é um caso para uma outra live. O ponto é, você percebe que ela está presa? Ela não consegue rodar o anúncio. Ela, sem rodar o anúncio, ela não consegue atender pessoas. Mas ela está com medo da solução. Ela está com medo do que vai vir adiante. Então são coisas que precisam ser tratadas, precisam ser vistas e precisam ser um passo de cada vez enfrentadas, porque senão você acaba tendo problemas na sua vida. E isso acaba impactando tudo. Literalmente tudo. Então eu quero que você olhe para a sua vida. Qual é o medo que está te travando? Qual é o medo do futuro? Qual é a experiência nova que você não está conseguindo enfrentar porque você está travada no medo? A Argentina falou, sofrer antecipadamente. Sofrer antecipadamente é a pior coisa. Por quê? Porque você sofre pelo que não aconteceu e depois quando acontece você sofre de novo. Você tem que viver um dia de cada vez. Exercitar isso. Eu já sofri muito antecipadamente, assim, muito mesmo. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Hoje em dia eu vivo um dia de cada vez. Ah, mas tem um desafio para acontecer lá na frente, tem uma conta aí na tua vida que está vencendo, ou tem um cenário financeiro muito desafiador que vai vir lá na frente. Olha, isso aí é um problema lá para frente. Vamos viver o agora. Aconteceu? Não. Então vamos se preparar com o que a gente tem controle e desliga a tua mente para isso. Literalmente desliga a tua mente para isso. Ah, mas é difícil. Exercita. O ser humano ele é treinável. Tanto nessa questão do medo que eu estou falando, quanto nessa questão da ansiedade. Se você treinar, se você enfrentar uma coisa atrás da outra, um passo de cada vez, você vai ficar muito boa nisso. Em enfrentar seus medos, enfrentar seus desafios. Agora, se você é uma pessoa que fica com a mente lá no futuro, o tempo inteiro, e não tem nenhum esforço para mudar isso, ou para enfrentar pequenos medos no dia a dia, você não vai ficar forte nisso. O nosso cérebro, ele é igual músculo. Você tem que fortalecer. Você vai lá para o ginásio, para a academia, para ficar forte. Se você não está enfrentando situações desafiadoras a cada dia, você não vai conseguir enfrentar o sucesso que você gostaria de ter. Vocês almejam grandes coisas, serem referência na sua área, alguns de vocês dão palestra e tudo mais. Mas espera aí, se você não conseguir enfrentar uma reunião difícil, demitir um funcionário, uma conversa difícil com alguém, você não vai dar conta de enfrentar algo muito maior. Escreve aí, isso aqui é um código para a vida. O seu potencial de sucesso está diretamente ligado com a sua velocidade em tomar decisões difíceis. Escreve aí.
O meu potencial de sucesso está diretamente ligado à minha velocidade em tomar decisões difíceis. Se você corre de decisões difíceis, você vai ter uma vida difícil. Você vai ter uma vida de sofrimento. Você vai ter uma vida de medo. Se você enfrenta decisões difíceis, você vai ter uma vida mais fácil. Se você corre de decisões difíceis, pessoas vão pisar em cima de você. Você vai tomar muito prejuízo. Tem gente que fica carregando funcionário que dá prejuízo, que você sabe que a pessoa tá de sacanagem com a tua cara por meses e meses e meses. Por quê? Porque tem medo de enfrentar a pessoa. Tem muitas coisas na sua vida que não mudam porque você perde o timing o tempo inteiro, porque você perde energia o tempo inteiro. Revivendo uma situação. O tempo inteiro revivendo uma situação. O tempo inteiro. E aí você não vai para frente. Então o ponto aqui é o quê? É a cada dia. A cada dia você enfrentar uma situação nova, mesmo que seja simbólica. Mesmo que seja simbólica. Você tem que sair da zona de conforto um dia atrás do outro, porque isso fortalece. A cada dia que você faz uma coisa nova, que você não fez antes, seja ir num lugar novo, seja um conteúdo novo aqui, seja uma conversa nova com uma nova pessoa, enfim, algo que te desafia, você vai ficar mais forte. Não adianta almejar o palco lá em cima, o glamour, se você não consegue enfrentar as coisas pequenas do dia a dia. E quando eu tô falando isso, eu sei que tem coisas pequenas que são gigantes para você. Mas eu quero que você enfrente o que você aguenta. É exatamente igual à academia. Você não vai pegar um peso que você não aguenta. Você vai pegar um peso que você aguenta. Na manha. Mas você vai lá e enfrenta. Tem que sair um frio na barriga. Tem que ter um frio na barriga. Eu vi uma entrevista do Roberto Carlos há um tempo atrás. Há bastante tempo atrás, né, na verdade. Mas eu lembro dela. Ele fala assim que até hoje, eu não sei se até hoje, né? Mas sei lá, uns 10 anos atrás ele falava, até hoje eu ainda sinto um frio na barriga quando eu vou subir no palco. E é isso que me mantém vivo. Então, o Roberto Carlos, a experiência que o cara tem de palco, ele falar que ainda sente um frio na barriga, é esse frio na barriga que te mantém viva. É esse frio na barriga que faz você conseguir conquistar a cada dia. É esse frio na barriga que faz com que você evolua a cada dia. O dia que você não estiver evoluindo, que você não estiver enfrentando desafios, você está ficando mais fraco. Então esse é o grande ponto. Enfrentar desafios a cada dia. Um passinho de cada vez. Todos os dias. Porque senão você vai ficar travada. No medo do sucesso, no medo do fracasso. Ah, mas se der errado eu vou perder tal coisa. Ah, mas se dar certo eu vou ter que enfrentar tal coisa. Isso aqui não vai te levar a nada. Tem muitos de vocês que ficam estagnados na vida. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Fala, pô, eu fiz as minhas metas, eu fiz tudo e o negócio não tá indo. Minha vida não sai do lugar. Muitas vezes é isso. São coisas que você está fugindo. E às vezes essa fuga é inconsciente, tá? Às vezes essa fuga, ela vem em sensações no corpo. Ela vem em tomadas de decisões que você acha que você tomou racionalmente, mas na verdade você estava só fugindo daquilo que tinha que ser feito. Muitas vezes são fugas. Então eu quero que vocês fiquem bem atentos nisso, porque se você fica parado em medo, você não consegue crescer, você não consegue ir para frente. Sua vida trava. Literalmente sua vida trava. Tá? Não é um problema o medo. O medo é natural do ser humano. É um mecanismo de defesa. Se não fosse o medo, a gente fazia loucura. Só que a gente precisa ter o máximo de controle sobre a nossa vida. Do contrário, o sucesso não vem, nada vem. Tá? Então esse é o grande ponto. Se a gente sair dessa live com essa
vontade dentro dos nossos corações de se desafiar a cada dia, de fazer o que tem que ser feito a cada dia, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar completamente. Você pode ter certeza que um passinho de cada vez, um dia após o outro, um tijolinho por vez, você vai se tornar uma pessoa muito mais corajosa. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não tinha coragem de fazer uma live dessa assim, nem a pau há uns anos atrás. Nem a pau. Eu lembro que eu fui apresentar um seminário na escola. Nossa, eu tremia feito uma vara verde. Com um papelzinho na mão, lendo o negócio. Não dava conta de fazer. Na faculdade, quando eu me formei, em 2013, tinha que apresentar um trabalho lá na frente. Rapaz, meu Deus do céu. Foi um desastre. Minha oratória não era boa. Medo pra caramba. Mas como que eu fiquei bom nisso? Enfrentando. Fazendo. A minha primeira turma do Agenda Escalável, eu abri o carrinho, ninguém comprou. No outro dia eu tive uma venda. Uma venda. Mas foi um negócio muito louco, porque eu iniciei a live e não tinha ninguém. A live de lançamento. Aí o que eu fiz? Eu fechei ela, fiquei parado, falando, caramba, o que eu vou fazer? Porque tinha umas pessoas conhecidas já do ramo, eu já empreendia, né? Então tinha pessoas conhecidas do ramo que falaram que ia participar. Eu falei, meu, se essa pessoa chega e só tem ela aqui, eu vou passar uma vergonha na porra. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fechei o ao vivo, fui lá, gravei como se estivesse ao vivo e depois disponibilizei. E a partir disso, eu tive uma venda. Se eu não tivesse tido coragem de fazer isso, eu não teria tido a primeira venda. Essa pessoa, em 3 meses, ela bateu 10 mil de faturamento e desencadeou o resto das vendas e o que eu faço hoje. Se eu tivesse parado ali, nada disso teria acontecido. Se você abrir meu destaque e resultados, cara, tem dezenas e dezenas de pessoas que a gente abençoou com esse trabalho. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse tomado aquela decisão. Eu fechei o ao vivo, na força do ódio, vamos lá, vamos gravar esse negócio. Eu gravei a aula inteira, 1h30, como se eu estivesse ao vivo. Foi indo. E eu tive coragem de fazer isso, postar. E, meu, naquele momento eu tava tremendo, eu tava com medo. Mas eu enfrentei. E não foi fácil enfrentar. Não é facinho na hora. Na hora, você tá sem rumo, você pensa, porra, ferrou. Você não consegue nem raciocinar direito. Mas aí que tá o ponto. Vão ter momentos na sua vida para você conquistar grandes coisas que você quer conquistar, que você não vai conseguir raciocinar, que você não vai conseguir fazer direito, que você não vai conseguir escrever direito, que você não vai conseguir falar direito. Mas você tem que enfrentar, você tem que fazer. Porque aquilo vai te calejar de uma forma que aquilo lá nunca mais vai ser um problema para você. Só que você tem que enfrentar. Eu enfrentei, consegui a primeira venda, e não só a primeira venda, mas só de ter feito aquilo, mesmo que não tivesse vendido nada, foi uma missão cumprida em algo muito difícil, que hoje em dia é muito tranquilo para eu fazer. Tá? Então esse é o grande ponto. Um passo de cada vez enfrentando aquilo que te trava. Escreve aí. Esse ano eu vou enfrentar aquilo que me trava. Não precisa enfrentar o monstro agora. Enfrenta pequenas coisas dia após o outro. Beleza? Se vocês saírem com essa sensação dessa live, com esse propósito, missão cumprida. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje para a gente finalizar o dia. Vamos conectar com o presente. Quero que vocês encostem aí os pés no chão. Respira fundo 3 vezes. Fecha os seus olhos, né? E respira fundo 3 vezes, se conectando com o presente, com o agora. Vamos lá. Só pensa na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa live, por mais esse dia.
por todas as coisas que tem nos feito. Muito obrigado pela inspiração divina em trazer essas palavras para minha boca e que elas venham impactar fortemente no coração daquelas pessoas que precisam ouvir isso. E que o Senhor venha nos dar coragem para enfrentarmos os nossos desafios um passo de cada vez, um dia de cada vez, dia após dia. Que venhamos ser fortes e que venhamos ter sabedoria de não ficar travando em qualquer problema, de não ficar travando em grandes desafios, inclusive. E que venhamos ter a sabedoria de treinar. Nos pequenos desafios da vida, treinar. Um dia após o outro, um passo de cada vez. Todo santo dia. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é meu. 2025 eu vou enfrentar cada desafio. E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. E ó, essa mentalidade, um dia após o outro, enfrentando, treinando. Todo dia você está treinando. Não demore para tomar decisões difíceis. Resolva rápido. Enfrente rápido. Todo santo dia. Conteúdo muito necessário. Saí, Lidiane, tamo junto. Tamo junto. Marion Fitness. É isso aí. Um abraço, fica com Deus e é nóis. Um abraço, Dila.